Alô você, chegamos com o podcast do Zero ao Sucesso, trazendo histórias de inovação, histórias de empreendedorismo, de associativismo, de pessoas que estão aí na batalha, no dia a dia, empreendendo ou que pensam em empreender. Para você que está pensando em empreender, é um CLT e tem a ideia de abrir o seu próprio negócio, essa é a proposta do nosso programa aqui do Zero ao Sucesso. A ideia é trazer aqui, claro, pessoas que têm essa experiência, que estão no dia a dia, que estão vivendo o dia a dia do trabalho, também trazer pessoas que são ligadas a cooperativas, a pessoas que são ligadas à consultoria. O que fazer para abrir meu negócio? O que eu preciso para abrir meu próprio negócio? Será que eu vou ter que abrir meu CNPJ primeiro? Será que eu vou ter que guardar um pouco de dinheiro para daí sim abrir o meu negócio? Enfim, a ideia do programa é essa aqui do Zero ao Sucesso. Agradecendo também já ao nosso amigo o Rumiel Gralac, da RG2 Produções, que está abrindo esse espaço aqui para a gente trazer histórias brilhantes, histórias de sucesso. Algumas, claro que a gente sabe que tiveram um pouco de dificuldade no caminho, mas essa é a ideia, né? Contar a verdade aqui das pessoas que sofreram um pouco na vida, tiveram dificuldades, venceram e hoje estão aí levando inspiração para você que está nos acompanhando. Mas aproveitando então aqui, já vou chamar aqui a nossa primeira convidada, uma grata surpresa, uma grata alegria estar aqui com ela que é a Daiane Arenza, ela que é empresária aqui em Francisco Beltrão, é nutricionista, é mestre cervejeira, enfim, uma pessoa da sociedade, também é ligada à Associação Empresarial aqui de Francisco Beltrão. Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Zero ao Sucesso, tudo bem? Tudo bem, Darcy, obrigada. Deu uma enroladinha aqui, tu viu, né? Tranquilo, né? É assim mesmo, ao vivo, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra, né? Sempre vim contar um pouco da nossa história, enfim, de como a gente começou, eu ouso dizer, né? Aquela menina de 23 anos que estava terminando uma faculdade hoje onde eu cheguei, né? Então é uma alegria e muito obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço a tua participação e em acreditar no nosso projeto. Bom, Daiane, conta para nós um pouquinho como que surgiu essa ideia de você se tornar uma mestre cervejeira. Como que aconteceu essa história aí? Bom, então assim, eu caí de paraquedas, né? Eu estava terminando a faculdade, até então eu era uma consumidora de cerveja, só daquela mainstream, assim, cervejas bem leves, né, aguadinhas, enfim. E aí eu tava terminando a faculdade, o meu, então, namorado na época, hoje meu esposo, ele tava voltando da Alemanha, e ele é formado em administração, o Thiago, e ele gostaria muito de empreender no Brasil, né? Ele voltou. Nessa área de cervejas? Não, até então a gente não sabia. Ele queria empreender, né? E foi prospectando, né, laticínios, enfim. E aí, naquela época, em 2011, que a Chaf foi fundada em 2011, né? Tinha 129 cervejarias. Inclusive, eu dei uma palestra no Conexão Empreender, então eu me atualizei bastante dos dados agora para trazer dados bem exatos. Então, assim, tinha poucas cervejarias e a gente fez uma pesquisa de mercado e estava se desenvolvendo o ramo de cerveja artesanal. No Brasil? No Brasil. Isso, estava em expansão, estava crescendo. A gente tem a história, né, do boom americano dos Estados Unidos, onde foi feito um movimento das microcervejarias que cresceram, enfim. Então, tinha o nosso sócio também, administrador, o Mauro Cracker, que é meu cunhado, então. Ele também queria empreender, tava saindo da agrária e tal. E tudo, eu digo assim, era um momento. A fome com a vontade de comer. Justamente. Eu estava terminando a faculdade, eles precisavam de uma RT, precisavam de uma cervejeira. E no fim das contas, eu com o meu diploma de nutricionista da Federal do Paraná, eu fui a primeira nutricionista a assinar uma microcervejaria no estado do Paraná. Eu tive que fazer uma solicitação, um ofício, então eles analisaram todo o meu caso, né? E aí, então, eu me tornei, enfim, mas assim, obviamente, da graduação de nutrição, eu precisei passar por curso, etapas, né? Especialização. Então, assim, o nosso negócio diferente de outras microcervejarias que normalmente acontece o quê? É um hobby, o cervejeiro caseiro faz a sua cerveja na panela, gosta muito do negócio, e aí... Vai progredindo. Vai progredindo sentindo e vai... o mercado. Isso aí. E ele acaba desenvolvendo uma cervejaria, né?
e criando a sua marca, enfim. Nós não, foi exatamente uma pesquisa de mercado. A gente viu a viabilidade, né, de expansão aqui no sudoeste do Paraná. Não tinha nenhuma microcervejaria na região. Então, a gente foi a primeira microcervejaria do sudoeste do Paraná. Em 2011. 2011. A chave vai fazer 15 anos esse ano. E aí, vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter uma festa de aniversário legal. Legal. Estamos organizando. E aí... Enfim, fui fazer, então, eu tava terminando, eu tava ainda no estágio, né, da graduação, finalizando meus estágios em Curitiba. Eles me convidaram, falaram assim, mas em uma semana você tem que ir pro Rio fazer o curso de cervejeira. Aí depois você vai fazer um estágio prático numa cervejaria lá em Santa Catarina, onde Forquilinha, Saint Beer, que hoje acabou já fechando, né? Mas tudo supervisionado por um mestre cervejeiro alemão. Então, assim, nós, para começarmos o negócio, a gente visitou 5 microcervejarias na região do sul do Brasil. Fomos conhecer o negócio. Fomos em loco, conhecer as dores, né? O que estava em expansão, enfim, a dor do... E graças a Deus foram muito receptivos, abriram as portas pra gente e tal. O Thiago e o Mauro foram. Eu fui me especializar, então, fazer o curso de cervejeira, de tecnologia cervejeira no Rio de Janeiro, que naquela época só tinha lá em Vassouras o curso. Aí depois fiz o estágio prático, fiquei 2 meses, acordando às 6 da manhã, pegando a produção desde a moagem do malte até a finalização, porque eu precisava voltar para Beltrão e eu ia ter que tocar sozinha a cervejaria, né? Sim. Eu e mais um auxiliar naquela época. A gente começou a operação em 2012. Ela foi fundada em 2011, então a gente organizou toda a estrutura fabril, equipamento, compra. Então a gente pegou a consultoria desse mestre cervejeiro alemão, né? Fomos ao órgão que nos regulamenta, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura. O que precisa ter as instalações para não começar errado e depois ter que ir ajustando. Então a gente fez todas as etapas de conhecimento primário, né? Para depois ir para o operacional. Começar da maneira certa, né? Isso. Porque assim, se tu vai se adaptando, gera custo, tempo, atrasos, né? E isso, no final das contas, acaba gerando prejuízo financeiro, né? Também, isso. Pelo jeito, não gerou prejuízo, porque a gente tá aqui, inclusive, né, Daiane, graças a Deus, com 2 cervejas aqui especiais. Até conta para nós um pouquinho essa aqui é a Pilsen. A nossa Pilsen. Que eu tô servido aqui, isso. Né? Então, a nossa Pilsen, né, a nossa queridinha, que a gente ganhou medalha, né, em 2018. A gente premiada, né? É premiada na Bélgica, aqui no Brasil também. Que eu até conto, assim, um pouco a história, que foi ali que... eu digo assim, a gente, né... o melhor feedback é o do cliente final. É o cliente te trazer a experiência, né? Exato. Mas quando você também recebe a medalha, também você fala assim, nossa, né? Gratificante, gratificante, né? São cervejeiros renomados que também avaliam sommeliers, né? Sommeliers de cerveja. Sim. Enfim. E a Stout aqui é uma que a gente faz agora, a gente sempre queridinha faz... também? Ela é queridinha de alguns, né? Porque ela, assim, ela leva a... Diferente, não é aquela mouse beer adocicada que o pessoal às vezes... Olhando assim, parece uma mouse beer, assim, né? Uma Caracu, a Caracu, antigamente, sim. Essa é uma cerveja, assim, ela tem a torra do malte, então ela lembra o café, né? A torra do café. E ela tem um finalzinho mais seco, mas assim, super leve, com 4,5 de álcool. Também para beber num volume bem gostoso. Legal. Mas também que agora no inverno combina bem com o inverno. Fundir, carnes, né? Muito gostoso. Vamos parar de falar. Brownie. Começa a dar fome aqui, né? Dá para colocar muita comida boa junto com a cerveja, a gente consegue harmonizar. Eu sempre falo, né? A cerveja, diferente do vinho, você tem um leque de harmonizações incrível, né? São mais de 180 a 190 estilos de cerveja hoje no mundo. Sim, então eu sempre falo, a pessoa fala assim, eu não gosto de cerveja. Você ainda não tomou o estilo certo pra você. Sim. Algum estilo vai te agradar. Vai combinar, vai agradar. Combinar. É tipo aí. Vinho, né? É tipo vinho. Pessoas que gostam de vinho seco. Seco, meio, doce. Doce, enfim, né? Por aí vai, né? Tá certo. Bom, Daiane, contando um pouquinho também da dificuldade, né? Porque nem tudo foi glórias, louros, um mar de rosas, né? Conta um pouquinho pra nós sobre isso. Então, assim, o início, né? O início a gente tinha uma empresa, né, que começou ali com 2.000 litros, né, de venda. E como que a gente ia fazer? A gente tinha uma produção já estática ali, a gente comprou uma abraçagem de 1.000 litros, né?
com 6 tanques, que já tinha ali uma adega de aproximadamente 12 mil litros. E como que a gente ia começar a venda, né? Sim. Naquela época, em 2012, que a gente começou a operação, então, distribuidores de chopp a gente só tinha aqui em Beltrão o Marasquim e o Damiani, né? E aí eram distribuidores de marcas, né, mainstream, enfim, não tinha cerveja artesanal e tal. Mas como fazer o público, né, a população experimentar? Sim. Então, assim, eu até gosto de contar, né? A gente precisava fazer as pessoas provar o nosso produto. Nem que fosse de graça. Isso mesmo. Então, por exemplo, o Mauro, né, o nosso sócio, ele arrumava a chopeirinha, ele pegava um barrilzinho, ia nas reuniões do Rotary. Que eram, né? Uma amostra grátis. Uma amostra grátis, uma degustação, as pessoas. Você tinha ali um nicho, né? Um público, e que aí, experimentando o teu produto, e aí, obviamente. Porque assim, no nosso caso, a gente sempre focou em qualidade, como foco final, né? O marketing é importante? Mas o produto final é o que realmente vai fazer a pessoa repetir o outro copo, isso, fazer novamente uma compra. Então, assim... Ficar com a marca na cabeça, aquela experiência gostosa. Isso, e que eu vou retornar e comprar o teu produto. Então, isso a gente precisou fazer, obviamente. Depois, você vai desenvolvendo marketing, a empresa vai crescendo. Mas, assim, no início, nós éramos os 3 e mais um funcionário que me auxiliava na parte de limpeza, higienização de barris e só. E eu digo assim, o empreender, você não pode começar, né? Hoje mesmo, a nossa empresa já tem 15 anos. E eu digo, o funcionário, ele tem que saber fazer de tudo. Porque, assim... Conhecer todos os setores. Os setores. Ele tem que migrar. Porque se um dia faltar, ele se vira no outro vai também. Vai lá compensar uma falta de alguém. E hoje é isso que eu acho a dor dos empresários, né? É muito assim, não, isso não faz parte da minha função, ouve muito sobre né? Isso, né? E as empresas, elas não podem ter um funcionário para cada, eu digo assim, cada nicho, né? Um funcionário para isso. Cada departamento, apenas, né? no caso de uma empresa pequena, né? Que é o nosso caso. A gente tem hoje também filiais em Pato Branco, 2 vizinhos próprios, além de todos os distribuidores na região, que a gente também vende, mas a matriz, que é onde a gente tem mais funcionários, boa parte a gente migra. Eu mesmo, né? Eu sou RT, sou mestre cervejeira, sou gerente de produção, sou do marketing, sou das compras da cervejaria, tô sempre envolvida no bar também. Então, assim, a gente precisa ser multissetorial, que eu acho que essa é a dor hoje grande dessa geração que está vindo e os empresários sofrendo também, né? Estava conversando agora há pouco, inclusive, com o Romiel, aí antes da gente começar aqui o episódio, que é essa dor que existe, né, em vários setores da economia, principalmente trazendo para a nossa realidade aqui, né, de quantos empresários que estão aí com dificuldades de contratar uma mão de obra qualificada, pessoas comprometidas realmente, né? Temos uma geração um pouquinho difícil aí também, né? Que começa a trabalhar, de repente recebe uma outra oferta, vai para lá, ou quer montar o próprio negócio. Então, tem que saber dançar a música aí, né? E às vezes eles acham que eles não conseguem ver essa dor, né, do início. A mesma coisa assim, a gente não tinha todo o capital próprio para começar um negócio, né? Então, assim, boa parte o Thiago, meu esposo, fala assim, não, nós vamos fazer, vamos atrás, vamos prospectar sócios e vamos em busca de capital de fora também, né? E aí foi feito um financiamento também, em 5 anos a gente quitou tudo, mas todos os passos dentro da cervejaria foram passos assim que a gente foi planejados e firme. Então, tipo assim, a gente só foi gerando investimentos novos a partir do momento que aquela base inicial estava consolidada. E aí foi reinvestido com investimento próprio de dentro da cervejaria. Sempre pensando em não se endividar, sendo pé no chão, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente sofreu muito, né? Todo o ramo de microcervejaria foi a pandemia, né? O nosso negócio está totalmente atrelado a reuniões, a confraternização, as pessoas eventos, estarem juntos, eventos. Exato. E aí chega um momento que entra uma pandemia que você não pode mais tudo, né? Interagir, confraternizar. Então, assim, e isso precisa... Se você tem uma empresa bem estruturada nesse sentido, que você tem aquela gordurinha para queimar, aí você consegue se manter. A gente jogou tudo que a gente, né, tinha, fez redução de jornada, mas assim, graças a Deus... Produzia naquela época ali? Produzia. Ou parou totalmente? A gente ficou uns 15, acho que um mês mais ou menos,
sem produção. E aí a venda foi indo, aí o growler foi fomentando bastante, então a gente conseguia, aí retornou, aí você conseguia vender para o cliente final, consumir dentro de casa, né? O growler, ele teve uma expansão muito grande nesse momento. Salvação aí também, Isso né? mesmo. Porque o barril, né? O barril já envolve mais pessoas. Sim. Então, assim, você sempre tem que estar com o pé no chão, muito bem estruturado e pé no chão, né? E eu sempre falo, assim, no nosso caso, microcervejaria, produtos, né, que envolvam produto, serviço, sempre tem que buscar a qualidade e o melhor para isso, né? Que é isso que vai se vender depois. Inovando, né? Porque a pandemia ela fez muitas pessoas inovarem na marra, né? Na marra, forçou. Vocês foram o caso também, isso, né? Isso. Ela faz. Por exemplo, a gente tinha acabado de abrir a filial de Pato, né? A gente abriu. E aí vem esse boom do tipo, fecha tudo. Então você tem o custo fixo de lá da empresa, tu tem o custo fixo daqui. Você não quer fazer demissão, obviamente, você não quer reduzir, mas você tem que fazer uma gestão boa. E aí, eu digo assim, existe o antes e o depois da pandemia. A gente vai trazendo inovação na cervejaria, eu sempre falo, a tecnologia vem a cada ano trazendo processo, equipamentos para você... Melhorar a empresa, melhorar produto. Buscar, visando mais a lucratividade. Justamente. Né? Por exemplo, nós, quando a gente começou a Chaf, não tinha-se um sistema de gestão, de controle de estoque, controle de produção. Eu ia falar isso agora. Ah, é? Então, eu já estou me adiantando. Já adiantou as perguntas. Já adiantei as perguntas. E aí, a gente trabalhava com planilha de Excel. Sim. E o meu esposo, o Thiago, falou assim, cara, nós precisamos criar um sistema. Inclusive, a gente é sócio de um sistema de gestão de cervejarias, né? E distribuidores de chopp. Legal. Porque a gente ajudou... Que atende outras cervejarias? Que atende outras cervejarias, mais de 400 cervejarias no Brasil todo. Tá, inovação, né? Inovação. Porque a gente trabalhava com a planilha do Excel e via que... Era limitado. Limitado, isso mesmo. A gente precisava de algo mais ágil, né? E aí, junto com a Dev, um sistema, a gente foi desenvolvendo o Beer Held, que é um sistema direcionado para microcervejarias também. Não tinha até então, Daiane, na época? Não tinha. Olha né? só. A gente tava com planilha de Excel, produzia tanto, vendia tanto dava e ali... dobro de trabalho, triplo de trabalho. Justamente, né? Aquela época. Então, e hoje tu tem tudo, né? Acessa de qualquer lugar, eu libero tanque de casa, é tudo por meio de um celular, né? Por um sistema que a gente desenvolveu também. E da onde que vem toda essa criatividade, Daiane? Vem do dia a dia, vem de perceber o movimento do mercado, como que acontece isso? Sim, justamente. Eu acho assim, a gente está sempre antenado, né? O nosso fornecedor hoje maior é a Agrária Malte, tanto né, do insumo nacional que a gente, né, todas as cervejas à base de malte Pilsen é agrária e os demais produtos importados é todos alemães que a gente traz via eles, que eles importam. Vem de fora. Vem de fora, os demais, né? Esse que traz essa cor bonita para a Stout é um malte alemão que traz essa torra. Mas, enfim, resumindo ali, então, assim, eles proporcionam hoje, por exemplo, um congresso cervejeiro brasileiro, todo. A gente tem um encontro todo ano em abril lá. E a cada 2 anos também tem um congresso da Brasil Brau, que é o maior congresso da América Latina. Que é a Brasil Brau. E agora até vai virar uma Drink Tech, porque assim, como o mundo, né? Drink Tech. O mundo tá mudando, eles vão trazer outras bebidas junto para o congresso, além de só cerveja, né? Agora, para 2028, eles já anunciaram que eles vão trazer outros setores de bebida junto, né? Porque agora você tem água com whey protein, tu tem água, tu tens cerveja sem álcool também, enriquecida com vitaminas. Cerveja sem glúten, que é uma outra tecnologia que eu digo assim, né? Através de enzimas a gente já consegue produzir isso hoje, né? Que antigamente era um bicho de 7 cabeças, eu tenho que ter uma outra fábrica para poder fazer uma produção de uma cerveja sem glúten. E hoje não, com a tecnologia você já consegue. Você só tem que ter um rigor bem grande na questão de higienização, né? Para você não ter uma contaminação cruzada do glúten dentro da cervejaria, mas já é possível tranquilamente. Assim como acontece também com produtos sem lactose, né? Isso mesmo, né? Mesmo processo, digamos assim. Né? Justamente. É via enzimas e tecnologia que você vai conseguindo, né? E para onde que a Daiane quer ir com os seus negócios?
tem uma pretensão maior aí, Olha, Daiane? agora, Dá então... um spoiler pra nós aí. Vamos dar um spoiler. Olha, esse ano, como eu falei, Vou né? tomando aqui. Vamos Tá boa, lá. A gente sempre vem investindo em padronização, controle de qualidade, equipamentos que eu digo assim, a nossa cervejaria, isso é uma das coisas assim que a gente foca muito para conseguir atingir novos ares, né? Expandir, a gente precisa ter uma padronização. Então, você precisa ter o produto aqui em Beltrão, fresco aqui, também longe daqui. Então, esse ano... chega no consumidor lá em Minas, lá em São Paulo, lá no Rio Grande, né? E aí, esse ano, a gente está com um projeto de expansão agora para fora do sudoeste do Paraná, justamente porque a gente adquiriu um filtro, o Crossflow, que ele é um filtro só para você... Vamos pensar assim, para um leigo entender, é uma tecnologia que, por exemplo, a Heineken usa. Que aí você tem um filtro de membrana, são microtubos onde você consegue fazer uma filtração da cerveja e você tem uma estabilidade, uma baixa incorporação. Tu não tem nem incorporação de oxigênio, que é o grande vilão para nós da cervejaria, que ele envelhece a cerveja, né? O oxigênio envelhece. Ele dá gosto de papelão, né? A gente chama Com de... o passar do tempo. Com o passar do tempo. Ele vai mudando o paladar da cerveja, o gosto da cerveja, né? O paladar para a pessoa. Enfim, então, para você conseguir esse shelf life, você precisa de tecnologia. E a gente investiu esse ano, é um filtro bem caro, justamente para a gente conseguir expandir novos ares. Ter esse padrão de produto, ter porque padrão para poder vender mais. Não adianta a gente só expandir sem ter esse controle, né? Porque daí é aquilo que eu falo, o cliente vai tomar um copo e daí vai querer tomar o outro copo, Sim. né? Vai querer comprar o outro barril. Não vai tomar, então né? a gente precisa ter a padronização, que uma das coisas que eu acho assim que as cervejarias artesanais pecaram um pouco, né, nesse momento de expansão, que, como eu te falei, em 2011, quando a gente fundou, eram 129 mil cervejarias, né? No Brasil. Na verdade, cervejarias no geral, e registradas no mapa, né? Sim. Que o Anuário de Cerveja nos apresenta os registros. Hoje nós temos 1954. Eu ia falar, olhei hoje de manhã... mais quase de 2 mil. Quase 2 mil, né? 1952, 54, se eu não me engano. Elas cresceram muito, mas elas tiveram um boom muito grande ali em 2016, 2017. Se você vê o gráfico do anuário de cerveja, ele vai bem grande e aí agora ele começa a descer e a estabilizar, né? Então, assim, as cervejarias, a gente precisa ir em busca desse controle e dessa padronização, porque o cliente, ele tomou hoje esse produto, quando ele for tomar amanhã ou daqui um mês, ele vai querer o mesmo produto que ele tomou, né? E eu acho que foi, às vezes, a gente pecou um pouquinho nesse boom do crescimento por conta disso. E se você vai pagar mais caro, porque é um produto artesanal, é um produto, né, puro malte, de uma qualidade superior, ele precisa ser realmente superior. Superior, né? Ele precisa ter um paladar. Porque eu falo assim, o leigo, às vezes, ele nem sabe o defeito, que a gente que estuda, a gente sabe. Né, tem o gosto de papelão, que é o problema da oxidação. Tem o gosto de manteiga, que é um defeito de fermentação que gera diacetil durante a fermentação. Então, dá um gosto de manteiga de cinema na cerveja. A pessoa nem sabe, né, que é esse defeito. Né, mas ela fala, não tá descendo legal hoje, né? E aí, ela não vai repetir a compra depois, enfim. Então, você tem toda essa preocupação agora também. Tem que ter, justamente. Até porque tem que estar no mercado, né? Tem que estar no mercado. Não dá pra parar, né? Agora me fala um pouco, Daiane, como que é a questão de ser... Tu é mãe? Sou mãe. Sou mãe de 2 meninas. Mãe de 2 meninas, né? Sim. Conciliar tudo isso, trabalho, esposa, marido... Não que você é única, né? A gente sabe que as mulheres de hoje em dia, né? Elas são multifunções. Lá em casa não é diferente. Sim. Mas assim, como que se concilia tudo isso, Daiane? Então, eu digo assim, eu ainda brinquei, hoje eu falei pra Lari, a nossa princesa, que a gente tava marcando uma reunião. Eu falei assim, ai meu Deus, eu tô vivendo uma semana por vez, por causa dos compromissos, né? Porque além da cervejaria, eu sou coordenadora das atrações da Oktoberfest, sou vice-presidente ali da CEFB, né? Da parte do turismo, então eu tô sempre envolvida também na associação comercial. Sim. Que eu tenho um carinho muito grande, que eu digo assim... Ela me ajudou a sair do bastidor de dentro da fábrica, né? A também me ver como protagonista da minha história. E eu digo, ela aguça a gente a sair lá, né? Isso.
Do quentinho do lá, quentinho, né? do fácil, do fácil, dia a né? dia. Isso. E te instiga a melhorar, a crescer dia após dia. Se coloca na vitrine, né? Te coloca na vitrine, justamente, Darcy. Eu acho que faz 3 anos que eu me envolvi mais com a associação. E foi incrível pra mim, assim, como um desenvolvimento pessoal, assim, é muito gratificante, sabe? Eu acho que Trouxe retorno pra você. Trouxe, e tem coisas assim que eu acho que eu nem imaginei que a Daiane ia dar conta, ia ser possível. Mas enfim, resumindo como que eu dou conta, eu vou dando conta com terapia, vivendo um dia por vez. A minha terapia também acaba sendo a academia, que eu digo assim, diariamente eu acabo fazendo porque é necessário, faz bem né? Psicologicamente, né? Mas assim, a gente vai vivendo um dia por vez, eu digo. E às vezes, assim, as coisas, elas aparecem, como eu te falei, né? Aquela questão ali das nossas canequinhas de porcelana que a gente fez um promocional agora pra Copa, muito legal, né? Muito legal. Foi ali no carro, a gente viajando, eu tava indo pra Dá uma pausa aqui. Porque às vezes as ideias boas, né, Daiane, vêm sem muito planejamento, não é mesmo? Isso. Conta pra nós. Porque eu vi no Instagram de vocês ali, da Chave no teu, umas canequinhas, coisa mais linda, delicadinha, enfim, da Copa do Mundo. Então conta pra nós como é que foi essa ideia aí. É aqueles insights, né? Do nada, assim. Daí a gente tava indo pra Curitiba e eu e o Thiago indo... Há poucos dias. Há poucos dias. Na verdade, a gente faz quase uns 25 dias, mais ou menos ali. Eu tava indo pra uma cirurgia e tal, fazer um pré-operatório. Eu falei assim, mas o que eu vou aproveitar esse tempo que eu tô no carro pra pensar e tal? O que a gente pode fazer de alguma ação pra Copa, né? E aí, eu lembrei, né, que eu fiz faculdade em Curitiba, então não tinha o Bar do Alemão, as canequinhas, a gente já tem o Submarino, mas a gente nunca tinha pensado em trazer a coleção pra Chave, ali pro Bar da Chave, no Submarino, a coleção dos times de futebol, né? Das seleções que estão na Copa. Então, assim, aí junto com o marketing eu já mandei, né? Aí eu aproveitei aquele momento para ir fazendo uma lista no WhatsApp, que a gente se conversa, eu digo assim, eu mesmo, Daiane, né? A gente se conversa. Cada um tem seu grupo pessoal. Cada um tem seu grupo pessoal. E ali a gente foi... Coloquei lá o que a gente já tem que fazer, já mandei pro marketing, olha, tive uma ideia e tal, vamos fazer. Na outra semana o marketing já elaborou a arte, a gente já mandou pra fábrica, já executou, e aí tá aí pra quem quiser. Pra quem quiser ir experimentar o Submarino. Enfim. E aí já faz a sua coleção, né? Porque a canequinha, ela vem de cortesia. Ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha, uma canequinha de porcelana. Pode acessar o Instagram também, pode, né? Sim. Tá lá a promoção, bem legal. E aí foi assim. Então, tipo assim, foi de um momento assim que a gente para pra pensar. Eu digo respirar, porque às vezes a gente tá tão atrelada a... O tal do automático. O tal do automático. Sim. A gente tá ligado, Levanta, né? faz isso, celular, faz aquilo. Sempre faz isso, ou tá sempre no celular, olhando. Isso. Aí, né, eu digo assim, a gente também se inspira em outros, né? A gente traz, às vezes, muitos vídeos. Por exemplo, a gente fez um vídeo que bombou na Oktober ali, que o Thiago acabou fazendo, Uma Água, por favor. E a gente tinha pegado a ideia que foi feita na Alemanha, né? Então, a gente prospecta muito, às vezes, olhando marketing de fora do Brasil, para trazer também inovação e novidade para cá. Porque hoje tá tudo aqui, né? Tão tá fácil, é muito né? fácil, é só né? a gente poder adaptar, né, para nossa realidade. Justamente. A gente aproveitar esse tempo, né, que tá às vezes numa rede social. Em vez de ficar só rolando ali, né? Para coisas realmente que vão agregar o teu negócio, né? Muito bom, muito bom. Isso é mais uma inovação. Por isso que o programa, a ideia, né, do nosso programa é isso, é trazer pessoas aqui que inspirem. Eu tenho certeza que o nosso programa aqui, nosso primeiro episódio do Zero ao Sucesso com a Daiane vai inspirar você a empreender, a sair da caixinha aí, né? Ou você que está empreendendo já e fica focado só aquela história, né, Daiane? Que em time que tá ganhando não se mexe. Não sei se é bem assim, né? Hoje em dia não é mais assim, né? A gente tem lá, né, a missão, visão da empresa. Mas uma das coisas que a gente sempre fala em treinamentos para os funcionários é a gente não pode aceitar o tal do status quo, né? Que é isso. Status? Quo. O status quo é isso. Ah, sim. Você falar assim, não, meu produto é bom. Isso. Vende-se, né? E tá tudo certo e vamos parar por aí. Não, você tem que ir em busca de tecnologia, em busca de conhecimento, em visitar feiras, conversar com pessoas. Eu digo assim também que
cresceram, né? Estão à frente de você também. Professor, eu digo assim, e a gente gosta muito de visitar cervejarias, eu e o Thiago. A gente tem uma meta, sabe? Conhecer. Novas cervejarias. Isso, a gente tá, por exemplo, assim, agora Curitiba, eu sempre falo que a gente faz, eu gosto de brincar que eu faço do limão a limonada, né? Eu tava lá fazendo meu pré-operatório e tal, eu falei assim, é bem hoje que eu queria muito visitar a Bode Brau, né? Que é a cervejaria do Samuel, né? Samuel. A cervejaria, a Bode Brau, eles trabalham com cervejas mais extremas, tem aquela parceria com a Iron Maiden, o Iron Maiden. Essa mesmo, do Bruce Dickinson, né? Que é o vocalista do Iron Maiden, né? E aí... Vocês foram conhecer a cervejaria Vamos conhecer. É em Pinhais, né? Ou não? Não, é dentro de Curitiba. É dentro de Curitiba mesmo? Legal. E aí eu falei assim... Nossa, mas é bem essa viagem, porque assim, quando a gente vai com as meninas, né, com as nossas duas meninas, fica mais difícil visitar locais que tem bebida alcoólica, enfim. Então a gente prefere não fazer. Mas quando a gente vai só os dois, eu falei assim, é bem essa agora que a gente vai pra lá. Então sempre traz um insight, alguma coisa. Eles agora estão com um projeto de fazer uma bebida gaseificada, um refrigerante buscando para criança também. E tal. Vocês podem já pensar nisso também. Isso. Então, assim, o visitar também do teu nicho, né? Eu digo assim, você ir visitando, conhecendo não é sempre que dão abertura, né? Mas assim, ali, por exemplo, a gente fez uma visita mais guiada, meio turística. Às vezes, por exemplo, a Bierbaum lá, eu tenho contato com o cervejeiro de lá, então a gente faz uma visitação mais técnica, né? Eu conheço a responsável também pelo controle de qualidade lá. Então, assim, é uma visitação que consegue trazer agrega mais ainda ao teu negócio. Então, eu acho que, assim, seja qual nicho for, sabe? É sempre interessante você ir em busca do conhecimento, mas também ver em loco as situações, tiver a oportunidade de ir, vai no local, né? Isso, vá no local e conheça, né? Eu tenho um comércio, né? A própria Camila da AME uma vez estava contando para nós na reunião ali do CAD que tinha uma moça que veio atrás dela pedindo como que ela fazia para vender, né, semijoia online, enfim. E ela ajudou, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia tem muita gente aberta a ajudar. Não só, eu vou dar uma consultoria e vou cobrar. Nós mesmos, né? Ali me apareceu já várias pessoas perguntando como que é o processo de filtração de vocês, como que eu faço para comprar, como que eu faço para fazer, né? Então, assim, é uma consultoria de certa forma. Claro que você não vai dar todo, até porque eu digo assim, né? A pessoa não vai pegar a minha receita e vai conseguir replicar exatamente igual. Exato. Em outro local, né? Não é um segredo, né? Eu digo assim... Uma Coca-Cola, assim, né? Tem esse segredinho lá, né? Não, a pessoa não consegue, porque ela não tem o mesmo equipamento, ela não tem o mesmo know-how, ela não tem o mesmo controle de qualidade, não tem, né, exatamente isso. Mas, assim, o que a gente pode, às vezes, sempre ajudar, eu já ajudei muitos cervejeiros nessa questão, principalmente de filtração ali que a gente tinha. E aí eles estavam, né, como que eu faço? Conheci o produto de vocês, gostaria de também ter no meu. Normalmente não são cervejeiros da mesma... Eu digo assim, os que aparecem são de outras regiões, né? E aí a gente vem ajudando sempre, né? Sim, acho que é isso que é importante. Esse retorno, né? Quem faz o bem vai receber o bem de alguma forma, né, Daiane? É isso aí. A gente puder compartilhar ideias, sugestões, dificuldades, o que teve de dificuldade na tua carreira aí também como mestre cervejeiro, enfim, né? Tudo isso, as pessoas que têm esse contato com você com certeza vai ajudar essa pessoa a ser mais assertiva, né, Daiane? Justamente, eu sempre falo assim, eu como mulher, há 15 anos atrás, eu era a única mulher de um curso dominado por homens. Eu ia falar sobre isso, inclusive, porque tu pensa, né, o mercado ainda, infelizmente, não só o mercado cervejeiro, enfim, mas tem esse certo preconceito de alguns homens ainda, que mulher só faz coisa de mulher, e não é bem assim, a gente sabe que não é, né? Eu, pelo menos, não acho isso. E como que foi lá atrás, Dani? 15 anos atrás, né? Já assumiu uma função ali, foi difícil? Foi. Eu digo assim, quando me aparece uma oportunidade, eu digo assim, dá aquele friozinho na barriga. Mas eu tenho uma dificuldade em dizer não. Dá pra perceber que você é faca na bota. Então, assim, a mesma coisa, né? Eu digo assim, quando o Thiago e o Mauro vieram até mim e me chamaram para vir trabalhar, e eu tinha uma semana para ir pro Rio fazer o curso, eu tinha que definir.
O risco, a chance de dar certo um casal namorando, depois pensando se ia dar certo trabalhar junto, é muito baixo. Muito baixo. É Tanto que a minha família. A história conta isso. A história conta isso. A minha família não opinou sobre isso. Porém, eu pensei assim. É uma oportunidade que está me surgindo. Eu tinha 2 propostas de emprego em Curitiba para ficar por lá, para trabalhar. Na verdade, uma em Beltrão e outra lá. Não era no ramo que eu gostaria, porque eu fiz o meu TCC, eu desenvolvi uma bebida para esportista, uma bebida isotônica enriquecida com isolado proteico, que agora está super em alta, eu deveria ter patenteado aquela Olha bebida, aí. na verdade. E aí... Eu já tinha, então, esse apreço por indústria de alimentos, de bebidas, né? Era a tua... Já era a minha área. área, O meu né? TCC da faculdade de nutrição foi nisso. E aí, quando eles vieram com essa proposta para eu trabalhar com eles, junto no projeto, eu falei assim... Se eu não for, eu não vou saber se ia dar Isso, certo. Então, exato. assim, eu fui. Sim. E assim, eu fui... com aquele frio na barriga, porque eu não sabia nada sobre cerveja. Eu sabia que eu ia estar com pessoas no curso que já sabiam muito tinham mais que eu. experiência, né? Tanto que eu nunca... Eu vou esquecer, eu cheguei, sentei do lado, tinha um engenheiro sentado do meu lado. Ele já estava com o cartão pronto, escrito mestre cervejeiro de cervejaria tal, né? E eu lá, né? Você, 23 anos, principiante ali, né? recém-formada, não sabia nada sobre cerveja e ia aprender. Então, assim, o frio na barriga aconteceu? Aconteceu. Porém, eu nunca me intimidou que eu não ia conseguir. Sim. A gente tinha um projeto. Era o conhecimento, a teoria, depois a prática. E quanto mais praticar, melhor vai evoluir. Sim. E assim, eu sempre eu tenho um defeito, qualidade, eu sou muito crítica, perfeccionista, virginiana, aquela coisa, né? Então, assim, eu sempre vou em busca do melhor, da Sim. perfeição. Então, assim, eu nunca me intimidei por ser mulher. Sim, era um ambiente... Mas, assim, nunca me senti diminuída. E é isso que eu sempre falo. Porque, assim, eu sei que eu era competente para aquilo que... Tanto que eu, na cervejaria, já carreguei malte. Já, meu funcionário, eu começava... Teve uma vez que eu girei 28 horas produzindo, porque era verão, a gente precisava produzir. Caramba. Funcionário me deixou na mão, 4 horas da manhã, não apareceu para me ajudar a riar malte, né? E você malte que foi moído. lá, meteu a mão na massa. Eu precisava Se começar. obrigou. Eu me obriguei. Então eu peguei, puxei a saca de malte, fiz a riada sozinha, já tirei bagaço sozinha, que é a casca do malte ali que a gente destina para alimentação animal, que são teoricamente serviço para homem. Mas eu mostro e eu faço questão às vezes de, ainda hoje, o ano passado, inclusive, eu tirei bagaço. Hoje, malte, a gente não já tem um sistema, uma tecnologia do moinho que cai diretamente dentro da tina da mostura. Sim. Mas o tirar bagaço, ainda a gente precisa. É manual, com uma pá, né? Sim. Ele não apareceu, ele se atrasou, eu vou lá e tiro. Sim. E sem nenhum problema. Então, assim, nunca precisei me sentir diminuída por conta disso, nunca me senti diminuída e sempre nesse sentido me reafirmando. Mas uma das coisas que eu digo que aconteceu comigo, assim, que eu até fiz um post no Facebook, e aquela época não tinha no Instagram. Em 2018, quando a gente ganhou a medalha da cerveja, da nossa Pilsen, no Bruce's Beer Challenge, da Copa Cerveja Brasil, eu relembrei de uma situação que, por exemplo, assim, nós tínhamos um empreiteiro que estava fazendo bar, né? A cervejaria, ela começou em 2012 a operação. O bar começou em 2014. Então, a gente estava com o operacional descarregando aquela cozinha enorme de inox na área de produção. E o mestre de obras da obra ali do bar construindo, quando ele viu aquela cozinha enorme, né, sendo descarregada de guincho e tal, ele olhou pra mim, aquela menina de 23 anos. Ele olhou pra aquela cozinha, ele olhou pra mim e falou assim: "Você não vai dar conta." Ah, ele falou isso? Ele falou. Caramba. Nossa, aquilo A mesma coisa que... me deu um soco na barriga. Abaixar. Sabe? E eu não contei pra ninguém aquilo. Sim. Eu absorvi aquilo, eu falei assim... É só alguém que não conhece nada sobre mim dando uma opinião. Isso foi em 14. Não, foi em 2000... mas a gente já tava... A construção durou 2 anos do bar ali na frente. Sim. Na verdade, como a gente começou a operação em 2012, outubro, ali 2012 a venda, então ali foi... sei lá, abril, maio de 2012 que a gente estava descarregando a cozinha, né? E aí, quando a gente ganhou a medalha em 2018, eu fiz até esse post e eu coloquei no post. Eu falei assim, eu gostaria muito de encontrar aquele senhor.
Sim. E hoje mostrar pra ele que aquela menininha lá de 23 Tá aqui, ó, anos o tá aqui resultado, e né? deu conta, tá? Olha Deu aí, ó. conta. Porque sim, história né? legal. Ele me julgou, né? Sim. Ele pode ter sido até meio um jeito de brincar. Mas assim, pra mim foi Sim. aquele soco na boca do estômago. Mas graças a Deus deu tudo certo. passou, Já né? passou e Quantos que passam por isso, né, Quantos Daiane? que E passam? acabam se frustrando Se e frustrando. acabam, tá, vou desistir mesmo, realmente não é isso e tal. Ou vem outra cacetada, digamos ali, e a pessoa já, né, já se frustra, já se esconde e não vai pra cima, né? mas eu acho que a gente não. Eu sou persistente, né? E eu acho assim, se não deu certo de um jeito, vai ter que dar do outro, né? E graças a Deus, os nossos produtos foram muito bem aceitos. E o que a gente vem trabalhando todos esses anos, né, na nossa região aqui, deu tudo muito certo. Legal, que legal. É uma história que você não é beltronense, né? Ou é? Ah, você é beltronense, Sim. nascida aqui. E o Thiago também. Ah, o Thiago também. Ah, que legal. Então, são beltronenses que estão aqui, né, Daiane? Eu sempre falo, eu Sim. defendo muito, porque eu também sou beltronense, Sim. 40 e poucos anos já. E a gente percebe que quantos beltronenses que se formaram aqui, que têm seus negócios aqui, que estão gerando emprego aqui, né? A gente sabe que a economia, aquela história toda sempre está oscilando aqui e ali, né? Veio uma pandemia há um tempo e agora, graças a Deus, se normalizou. Mas a gente tem que valorizar quem é daqui, né, Daiane? Com certeza. E nós dois, né? A gente saiu daqui para estudar, fomos em busca. Poderiam ter ficado fora, né? O Thiago tinha proposta Isso. de emprego para São Paulo, né? Quando ele voltou e tal. Eu tinha para Curitiba, né? Sim. Mas ele queria empreender, ele queria ter o negócio dele. Ele queria sofrer também um pouco, Queria né? sofrer junto. Sofrer junto. Dividia o Então, sofrimento. assim, eu acho assim... Mas, assim, é muito gostoso, né? E, assim, o empreender também, ele acaba te dando uma certa liberdade, né? Não é fácil, né? Mas ele te dá uma liberdade de horários, de você ter essa autonomia do teu negócio, enfim, né? Então, assim, mas assim, tem que ser muito bem construído, né? Tudo. Não dá pra... eu acho que tem muita gente, às vezes, que pega a receitinha do bolo meio pronta. Não tem receitinha, E não tem a né? receita pronta, então. né? Hoje, com a própria IA, tem muita gente indo... como que eu monto X esse negócio e tal? Isso. E não é bem assim, né? E eu digo, cada dia é um desafio. Hoje, eu vejo assim, na cervejaria, tem dias que a gente só apaga incêndio. A gestão de processo, hoje em dia, é fácil, né? Sim. A gente tem os equipamentos, Maquinários os ali, maquinários, né? tu faz o controle de qualidade, tu tem, né, sistema para gerenciamento, para parte financeira, tudo, mas a gestão de pessoas. A parte né? humana mesmo, Humana. né? E às vezes você apaga só incêndio, Sim. né? Você resolveu do pepino do outro, você tem que ser ouvinte, Isso. você tem que saber lidar. Tem que ser meio psicólogo. Psicólogo. Aham. A geração que tá vindo é muito diferente da geração de quando a gente começou a empresa. Eu falo assim, a gente tem 2 funcionários hoje dentro da Chaf, que o meu cervejeiro prático, que é o Everson, ele é meu braço direito hoje dentro da cervejaria. Tá desde o começo ou não? Ele né? faz 9 anos que 9 tá com a anos. gente. Ele também é nutricionista, fez aqui na Unipar. E eu treinei ele do zero. Ele começou lavando barril. E hoje ele é meu cervejeiro. Eu consigo tirar férias, eu consigo estar fica lá na nas função. reuniões. E ele consegue ser o cervejeiro prático e gerenciar ali e cuidar da produção pra mim quando eu não tô. Exato. Então eu tenho um braço direito forte do meu lado. A mesma coisa o Jean, o nosso supervisor de vendas geral das filiais e da matriz. Ele começou como motorista entregador e hoje ele é supervisor de vendas. Mas eram pessoas o quê? Que eles você via no olho deles, né? Que eles queriam crescer junto com a Sim, empresa. brilhava o olho que queriam empreender E junto queriam e crescer. Isso, crescer junto. Queriam responsabilidade, mais responsabilidade. Hoje em dia, não. A geração que tá vindo, eles querem menos, eles querem menos responsabilidade e Sim. mais recompensa. Isso. Então, é aí que a gente vai ter que aprender a lidar com essa geração. O quê, né? Agora a gente fez uma ampliação ali da cervejaria. Tem ali a cozinha com micro-ondas, com isso, com aquilo. Os puffs para eles deitarem na hora do almoço.
né? Eu digo dar um assim, conforto pro dar um funcionário, conforto, né? trazer um ambiente mais agradável. Isso. Tem Similar a casa, né, que a pessoa vive, isso, né? se Trazer sentir em um casa, se aconchego, sentir. né? Isso. E também, ao mesmo tempo, tu tem o lanchinho, toda terça tem um lanchinho que a Chave patrocina pra todo mundo. A gente tem um aniversário dos aniversariantes do mês que também vira uma outra confraternizaçãozinha. Então, assim, você tem Tudo que. soma, né? Tudo vai somando, né? Isso. Você tem que trazer um ambiente mais agradável, menos engessado. Isso. E lidando, né? Isso. Porque não é Porque fácil. não é verdade, Daiane? Mesmo assim, já é difícil. Já é difícil. Imagina se você for uma chefe ou um chefe exigente demais, Exigente. cara fechada, que tá ali, né? Isso aí. Exigindo demais, que não perdoa nada, né? Nada, Que é. no primeiro erro do funcionário, eu ouço cada história, né? Porque eu tô dentro da associação empresarial, a Sim. gente conversa com alguns empresários que ainda tem, Daiane, empresários que no primeiro erro do funcionário já tá ali martelando, já tá ali fazendo passar até um constrangimento na frente de outros funcionários. não dá, né? A gente, claro, não vai citar nomes, Sim. mas a gente ouve casos assim e não dá mais, Não porque dá. se já tá difícil fazendo tudo isso. Isso fazendo, era né? lá 30 Nossa, anos 30 atrás, né? atrás. Eu digo assim, hoje não é exato. mais assim. Você tem que ter jeito de falar, o tom de voz para falar. Sim. Hoje mesmo, hoje eu tive que dar uma repreendida num funcionário nosso, mas de boa, fui lá e expliquei por que não Sim. poderia ser daquela forma, né? E ele entendeu. A forma de comunicar. A forma de comunicação. Isso. E hoje eu digo assim, quem acaba se diferenciando do rebanho Isso. é a comunicação. É quem consegue se comunicar da melhor forma. Porque a IA tá trazendo tanta coisa, Sim. fazendo tanta coisa pela Pra gente, gente, né? Pra Eu brinco ajudar, que pra para ajudar, para facilitar né? a vida, Exato. né? Tudo, ideias, às vezes Isso. você vai, né? Tu traz uma ideia, ela te ajuda com a outra ideia, enfim. Mas essa parte de comunicação de pessoas, a IA não vai fazer para você. Não. Então, você precisa... Tanto que eu brinco, eu falo para as minhas filhas, né? A minha maior tem 12 anos. Uma das coisas que eu estimulo nela, porque a gente vê que hoje as telas elas vão fechando mais ainda, cada um para dentro, né, da sua casa, do seu ali, Faz do o seu seu celular, cantinho ali, a sua né? conversa só digitada, não mais fala. Mas, por exemplo, uma das coisas ali que eu instigo ela faz o quê? 1 ano e meio. Agora já tem mercados que você só pega o pão e pesa no caixa, né? Isso, aham. Mas antigamente que você tem, né, alguns ainda tem na padaria, lá que você tem que ir lá pedir pra moça da padaria me ver o pãozinho francês. Eu fiz essa situação com ela. Ela veio, ai mãe, eu queria pão francês. Eu falei assim, tá bom, filha, então você vai lá e pede. Né? Serve lá no local ali, coloca no pacotinho. Isso. Aí, não, nessa época não tinha do pacotinho. Não tinha. A atendente, que tu tinha que pedir. Sim, se comunicar. Se comunicar. E ela falou assim: não, mãe, eu não vou, eu tenho vergonha e tal. Eu falei assim, filha, então é o seguinte: se tu quer o pão, tu vai ir lá pedir o pão. Senão tu vai ficar sem pão. Eu não vou fazer isso por você. Exato. Você precisa conversar, você precisa se comunicar com as pessoas. E dito e feito, foi difícil a primeira Sim. vez. Desde então, ela não tem mais dificuldade. Sim. Ela vai, aonde ela precisa. Agora, no inglês, ela precisava pedir sobre um boleto. Ai, mas você não pode mandar mensagem para pedir o boleto? se Não, você vai filha, na escola você tá já, indo na escola, você vai pedir. isso. Então, eu instigo ela a se desafiar também. Porque uma das coisas também que eu acho que os pais vieram trazendo uma comodidade muito fácil para as gerações Pra que estão gerações vindo, de né? agora, né? O pai faz, o pai dá o Isso. jeito, deixa pra mãe, deixa pro Isso. pai, enfim. Então eu acho que a gente precisa Resgatar um pouquinho, né? justamente. A história dos antepassados aí, né? A gente tinha que se virar. Eu fazia banco, eu comecei com 9 anos a trabalhar. A minha mãe tinha loja e aquela época que você tinha que ir no Ir lá no banco e pagar tal, o boleto, né? depositar. E eu ia todo dia até as 3 horas no banco, fazer banco. Depois, com 12 anos, eu comecei a fazer compras para minha mãe. Eu ia com os ônibus de lojistas, Sim. um talão de cheque assinado. Nossa, olha só, ia junto. Eu ia sozinha. Sozinha, com 12 anos. Com 12 anos. Assinatura, tudo certinho. Ali pra A mãe deixava autorização, assinado. né? Porque minha mãe fazia São Paulo. E eu fazia Cianorte e Santa Catarina. Mais Santa Catarina. Porque o ônibus de lojista é a galera que se Sim, o pessoal conhece, de né? lojas, de né? De lojas. empresas, né? Empresas, CNPJ certinho e tal. E aí eu ia com o ônibus, o talão de cheque assinado e fazia as compras pra mãe. Então, assim, eu fui muito cedo Sim. aguçada a precisar me comunicar. Isso. E é isso que eu tento fazer com as minhas Com as filhas suas hoje, filhas. porque senão
Hoje você vê muita gente falando assim que tem fobia de não conseguir ligar. Manda mensagem e fica aguardando. Daí você cobra. Não, mas você tem que ligar, a gente precisa dar resposta rápida. Ai, mas eu não consigo ligar. Eu não consigo ligar. Até mesmo, a gente não tem... A gente fica até constrangido em cobrar, né? De uma criança, porque é uma geração que é essa, né? Dessa forma de se comunicar por mensagem, justamente. Né? Agora falar, fazer uma ligação... Não é do hábito. Não é do mundo né? deles. Mas a gente precisa fazer eles irem além. Porque é isso que eu falo. Com a vinda da IA... Esse vai ser o diferencial nosso, a comunicação, né? E até as escolas, né, Daiane? Acho que tem um papel fundamental, seja ela pública, seja ela privada, porque ali quando a criança está com seus 6, 7 anos, que está gerando a personalidade, enfim, e ali que começa, né? Acho que as escolas também têm que se preocupar nesse sentido, né? Fazer projetos para desenvolver isso, né? Eu acho assim, como tem projeto de responsabilidade financeira que você vê, né? Que tem cooperativas que levam para a escola, isso é muito legal. Isso, eu educação acho assim, financeira, né? Isso mesmo. Educação financeira, as crianças terem noção do quanto custa, né? Isso, aquilo, enfim. Então, a parte de comunicação também precisa ser. E às vezes, assim, fica atrelado sempre o português, a matemática, né? As matérias básicas. Então, até isso é uma inovação que precisa se adaptar. É outro mundo, né? Já fica a dica, então, para você. Quanta dica legal aqui já nesse primeiro episódio, Daiane. Muito bom, né? Muito bom. Bom, Daiane, estamos caminhando, então, para o final aqui do nosso primeiro episódio do programa, do podcast do Zero ao Sucesso. Quero agradecer a você, né, pela parceria de sempre, pela confiança, por vir com a gente aqui, né, com a equipe do Romiel Gralac, enfim, da RG2 Produções. Tem mais alguma consideração que você gostaria de falar para nós? Alguma dica aí, enfim? Fica à vontade, Daiane. Olha, né? Eu falo demais, assim, eu digo assim, eu já vou me atropelando, né? Enfim, mas assim, primeiro, né, novamente, agradecer. Eu tenho um prazer e uma satisfação muito grande de falar sobre a nossa história, sobre a nossa empresa, sobre como eu cheguei, né, nesse negócio cervejeiro, que eu tenho uma paixão por isso. Eu digo assim, eu não, né, eu era aquela bebedora de cervejada, mainstream, gostava, mas eu me apaixonei, não me vejo fazendo outra coisa senão. Mas uma das coisas, assim, que eu sempre falo, às vezes quando a gente vai fazer um workshop, alguma coisa assim, as pessoas, elas precisam se desafiar. Se a tua vida não tá te dando aquele friozinho na barriga, você não tá em algum projeto que te dê esse frio na barriga, então não tá certo. Não tá certo. Não tá certo. A gente precisa disso, a gente precisa sair daquele status quo, daquele conforto, né? Fui convidada para uma palestra, meu Deus. Não, será que eu dou conta? Será que eu não dou? Você vai dar conta, se prepara, se capacite para isso. Vai em busca de conhecimento para você ser capaz disso, né? Então eu acho que é isso. E as oportunidades sempre aparecem. As pessoas precisam se comunicar para as oportunidades aparecerem. Isso. Então, assim, você não pode ficar achando que vai cair de paraquedas as coisas. Então, assim, eu sempre falo que eu fui convidada para esse projeto de entrar para a cervejaria desde porque com 9 anos eu já fazia lá banco. Atrás começou, né? Eu me virava. Eu com 12 anos fazia compras para minha mãe e tinha uma responsabilidade gigante. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde sempre, desde os 9 anos, né? Então, assim, isso é uma construção. Sim. Tudo que a gente chega hoje é o que começou desde a infância. Então, eu acho que é isso que é importante. E esse projeto aí de comunicação nas escolas, eu acho que é uma boa ideia. Hein? É uma boa ideia. Gostei do que saiu hoje, olha aí, né? Isso aí bom. É uma outra dica que eu acho que vale a pena a gente investir, né? Sim, até para algum educador, para você que é da área da educação, enfim, ou não, né? Enfim, você que é estudante também. Porque como é bonito de ver um adolescente, uma criança que se comunica bem, né? Que fala bem, que é disposto, porque a timidez, às vezes, está com a pessoa. A timidez também, né? Nasce, né? A personalidade, mas isso é treinável também, né? Praticável, né? Então, justamente. São dicas aí que a gente quer trazer, claro, aqui, Daiane, pessoas que venham falar sobre isso também. Isso, legal, né? Que ajudem as pessoas a se comunicarem melhor. Começa pela comunicação tudo, né? Começa pela comunicação. Justamente. E parabéns pelo projeto.
projeto muito legal. Eu Obrigado, acho que obrigado. tem muito a crescer. E realmente a gente vai construindo uma sociedade juntando, trazendo Sim. essas ideias e tudo. É inovação, né? Exato. Vindo junto. Tá certo. Daiane, obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado para você que nos acompanha no nosso primeiro episódio do Zero ao Sucesso. Até uma próxima oportunidade.